20 de janeiro de 2023, nós estamos na sexta-feira da segunda semana do tempo comum e hoje a igreja celebra a memória facultativa de São Sebastião, mártir. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia a todos. Hoje nós celebramos facultativamente São Sebastião, que foi um mártir, provavelmente do século IV depois de Cristo. Sebastião, preferindo a fidelidade a Jesus Cristo, em comparação a toda e qualquer honra civil e militar, sendo ele membro da guarda romana, ele foi excluído dos quadros do exército e morto na perseguição do imperador Diocleciano, no século IV. O sepulcro de Sebastião está em Roma, nas catacumbas que levam o seu nome, as catacumbas de São Sebastião. Meus queridos, Sebastião preferiu a fidelidade a Cristo em vez da honra em sua profissão, em sua trajetória, em sua carreira. A vida dos mártires sempre para nós é um questionamento. Será que nós estamos a preferir Cristo? Nós vivemos num mundo cheio de barulho. Não sossega uma coisa, já surge outra, que questiona, que compromete os valores cristãos. Nós acompanhamos alguns dias atrás aquela postura do presidente da República do Brasil, que se desvinculou de um grupo internacional que apoiava a vida e era contra o aborto. Diante desses acontecimentos, não é somente isso. Também a corrupção, também tantas outras coisas que aconteceram também no último governo do nosso país. A nossa postura é de fato uma postura de testemunho, de martírio, de defesa dos valores cristãos? Para nós sempre o questionamento. Porque viver o evangelho, meus queridos, supõe morte, supõe nos apartarmos daquilo que é contra o evangelho. São Sebastião derramou seu sangue porque resolveu escolher a Jesus Cristo. Será que nós pagamos o preço por sermos católicos? Ou nós estamos fazendo, como diz o ditado, né? Nós estamos queimando incenso para dois deuses, para Deus e para o diabo, quando nós apoiamos aquilo que não vem de Deus. São questionamentos. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia. Nós continuamos refletindo a carta aos Hebreus, o capítulo 8, o versículo do 6 ao 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel. Depois daqueles dias,
diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar da nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece se torna antiquado, está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, Deus selou uma aliança com o antigo povo, tirando-o da escravidão do Egito e entregando a este povo uma terra chamada Terra Prometida. Acontece que esse povo acabou por descumprir a aliança, caiu na infidelidade ao Deus com quem fizera pacto. Mas Deus permaneceu fiel. Quantas alianças no decorrer de toda a história da salvação, Deus tentou fazer com o ser humano. E o ser humano sempre se mostrou frágil. Até que Deus decide fazer uma aliança por meio de um ser humano perfeito. Este conseguirá cumprir o pacto, a aliança. E é pelo sangue deste ser humano fiel que Deus sela essa aliança. Esse ser humano se chama Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Filho de Deus que se tornou ser humano. Que ideia brilhante Deus teve. Ele precisou de um ser humano perfeito para que pudesse cumprir a aliança, e essa aliança cumprida permanecesse para todo sempre, por toda a eternidade. Ninguém mais quebrará essa aliança, porque esse ser humano perfeito é fiel. Por isso que é no sangue desse ser humano, que é Deus, que é Jesus Cristo, que nós, quando caímos na infidelidade do pecado, nós conseguimos retomar a santidade. Olha que belíssima estratégia de Deus Pai para nos resgatar, para que nós não nos afastemos da sua presença quando quebramos a aliança. Quando nós caímos, meus queridos, porque todos nós caímos. Se alguém se acha perfeito é porque não conhece a si próprio. Quando nós caímos, tem um ser humano que se mantém fiel no nosso lugar para segurar a aliança com o Pai. Esse é Jesus Cristo. Por isso, quando caímos, nós levantamos, abraçamos a perfeição de Jesus Cristo, e essa perfeição neste abraço nos purifica. Quando nós sentirmos necessidade, diante da imundície das nossas transgressões, de abraçar a Jesus e ser por ele purificado dos pecados que nos perseguem, nós precisamos buscar o sacramento da penitência. Nós precisamos. O que é o sacramento da penitência? De maneira bem lúdica, o sacramento da penitência é esse abraço que nós damos nesse ser humano perfeito. A nossa maldade, quando abraça a sua perfeição, ela é morta pela sua perfeição. A sua perfeição nos invade e mata tudo que é imperfeito em nós. Isso é o sacramento da penitência. Por meio da fragilidade de um homem, que se chama padre ou bispo, o sacerdócio que habita na alma dele é capaz de nos cobrir com a perfeição da humanidade de Cristo. Não tem nada mais gratificante do que quando você está arrasado pela sua vida de iniquidade, pelos seus pecados, pelas desordens, e você percebeu que você se afastou de Deus e não se deu bem.
Não tem nada mais gratificante do que você chegar diante do sacerdócio de Cristo, naquele sacerdote da sua igreja, da sua paróquia, e você receber o abraço do perdão. Isso é nobre, isso é sublime, e só nós católicos temos isso. É um privilégio para nós, um privilégio. Por isso, meus queridos, hoje, alegria. Se você tem vivido dias difíceis, se você está longe de Jesus, por um motivo ou por outro, pelos acontecimentos da sua vida, meu querido, minha querida, você precisa buscar o sacramento da penitência e retomar o caminho de santidade, retomar sua vida espiritual. Sem Deus, nada prospera. Sem Deus, nada se edifica. Volte para Jesus. Volte. E este sumo sacerdote, o único intercessor entre o céu e a terra, ele está a te esperar. Meus queridos, desejo um excelente final de semana, hoje sob a proteção de São Sebastião. Que Deus os abençoe abundantemente. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.